Salve, salve, irmãos umbandeiros. Deixa eu ver aqui se o volume tá bom. Tá bom o áudio aí? Vamos divulgar a live de hoje então. O Umbandeiros já está ao vivo. Salve, salve, irmãos umbandeiros. Dá um pause aqui no áudio. Vamos compartilhar o link da live de hoje. Tema hoje que foi escolhido por uma ouvinte do nosso programa, a Kátia. Ela mandou umas mensagens aí na última live e sugeriu esse tema, né? Então, inicialmente, deixa eu postar aqui os links da live. Vamos lá, vamos compartilhar aí, pessoal, vamos compartilhar aí para entrar mais gente e para ficar melhor a live de hoje, ok? Vou compartilhar no meu perfil pessoal também. Compartilhar público, vamos lá, vamos compartilhando aí para mais gente chegar ao vivo. Então hoje nós vamos tratar do tema a diferença entre Umbanda e nação, né? Umbanda e batuque. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Deixa eu ir compartilhando nas comunidades. É um tema bem legal, bem bom de ser abordado. Tem assunto para muito tempo, mas eu também não vou me estender muito, tá? Eu vou procurar ser mais objetivo e breve possível, porque esse tema traz muitas discussões das quais a gente precisa ter muito cuidado, né? Eu particularmente eu não gosto de falar muito de candomblé, de batuque, porque eu não sou um babalorixá e eu acredito que acima de tudo para te aprofundar num tema é necessário que tu tenha conhecimento mais profundo. Então, vou falar daquilo que eu sei dentro dessas questões de nação, enfim, de batuque, né? Que no Rio Grande do Sul, o culto aos orixás nós chamamos de batuque, ou nação dos orixás, né? Sou apenas um iniciado nesses cultos de nação, então eu não posso falar com propriedade como um babalorixá, por exemplo. Espero que os irmãos aí contribuam, já tem pessoal na área aí que pode ajudar. O pai Daniel de Bará também já está aí com a gente. E quem sabe ele vai poder contribuir um pouquinho mais para o tema de hoje, tá bom? Então, basicamente, gente, a gente precisa ter algumas noções sobre algumas diferenças que nós são bem gritantes entre Umbanda e nação. Boa noite, Shirley Borges, muito obrigado por estar sempre conosco. Babalorixá, Pai Carlos de Manjá, outra sumidade no tema. Então, se eu tiver alguma dificuldade para falar sobre a questão de nação, com certeza o Pai Carlos tem muito para acrescentar aí. Denise Pressanto, muito obrigado, Denise. Eduardo Caroto, boa noite, Eduardo, boa noite. Então, o tema é bem delicado, mas é bom a gente botar os pingos nos is, porque aqui na nossa região de Caxias do Sul, o pessoal vem cometendo alguns equívocos, tá? E isso para mim é muito grave. Nós precisamos deixar definidos o que é o que e o que cada um faz, tá? Não pode ser uma miscelânea, uma mistura, porque acabamos perdendo os fundamentos da religião e perdendo tradições. E quando se fala de tradições, é bem complicado. A gente precisa aprender a respeitar. Eu acho que nós precisamos ser pioneiros em algumas coisas,
em buscar modificar algumas questões, mas quando se fala em tradição, nós precisamos deixar claro que tem coisa que não se inventa nas religiões. Claro que também nós precisamos estar abertos para conhecer o fundamento de cada religião, em se tratando de nações também, nós precisamos conhecer aprofundadamente o fundamento das nações e, quando falamos de Umbanda, o fundamento de raiz de cada segmento de onde as Umbandas são originárias. Então, eu não posso simplesmente por julgar um ritual de Umbanda de determinada casa por ser diferente do meu. Acontece que a ritualística em algum momento vai mudar, mas os fundamentos, dependendo da raiz, eles são um pouco mais complicados. Nós precisamos entender por que isso acontece. Então é mais fácil atacar e agredir do que tentar entender, né? Boa noite, Nice de Ansan, seu axé. Muito obrigado por estar aí conosco. E aí tá chegando aí o pessoal de nação aí, ó, para colaborar com o nosso tema. Então, uma das observações que eu gostaria de fazer, né, que tem diferenças gritantes entre Umbanda, nação e Quimbanda, que normalmente ela se distingue pela natureza das entidades que são cultuadas, né? E pelos procedimentos do culto também, pelos seus elementos culturais. Então, é sempre importante a gente considerar esses aspectos, para a gente poder diferir a forma como é uma nação, e é muito diferente, né, na verdade, de uma Umbanda e da Quimbanda também, enquanto as mesmas elas são próximas de certa forma, mas na raiz, na ritualística e na história dela, nos aspectos, como é que eu vou dizer isso? Nos aspectos de culto, nos seus elementos culturais, eles são bem diferentes, tá? Então a Quimbanda, ela parece a Umbanda, mas não é. É outra coisa, tá? Então a gente acaba esgotando esse assunto, falando em exaustão, mas parece que nunca termina, né? Isso mesmo, Início, são os fundamentos que são diferenciados, né? A nação, ela é uma religião, ela é muito antiga, tá? A sua raiz, ela é proveniente da África, onde os orixás eram cultuados, né? Considerados os deuses. Para quem não sabe que são orixás, são as divindades do culto a orixás, tá? Aí é outro tema para um outro assunto, ao qual hoje eu não vou me aprofundar muito, mas a gente precisa saber as origens. Então, assim, ó, houve essa herança da África, onde os orixás eram cultuados. Cada divindade que veio da África, ela possui as suas cores específicas, a sua comida específica, suas contas, dia da semana, além de cada divindade dessas, ela tem no seu fundamento um ponto de força na natureza ao qual ela atua. Então, as consultas feitas a essas divindades, orixás, é feito pelo jogo de búzios, né? Consulta de Ifá ou Miridilogum, tá? Então é basicamente assim que se inicia a nação, os preceitos de nação. É isso que inicialmente se pode identificar como nação. Deixa eu... Pai Carlos diz aqui também. Precisamos sim levantar essas questões. Muita gente está dizendo, está fazendo coisas sem estar preparado. Pois é justamente isso, por isso, pai, que eu estou levantando esse tema. Então vamos lá, inicialmente, nação, Batuque, nação dos orixás, Candomblé, ela veio da influência dos orixás na África. Chegando aqui, os escravos criaram um meio de cultuar os orixás, tá? O próprio Candomblé não é da África, tá? Ele é originário no Brasil, que
os escravos aqui se reuniram e acharam uma forma de, juntamente com os demais escravos vindo de outras nações, se unirem para formar os seus cultos. Então, lógico que houve influência, mas não nasceu na África, nasceu no Brasil. Ok, perfeito. Então vamos lá. Candomblé, culto aos orixás. Então a Umbanda, ela é uma religião brasileira, tá? Ela é fundada no nosso país em 1908. Ela absorve a influência dos orixás, né, do batuque, do candomblé, sobre a forma de outros aspectos. Sendo que os caboclos, né, eles são os mensageiros desses mesmos orixás, tá? Mas não há manifestação sagrada das divindades, ok? Vamos lá. Inicialmente não há manifestação comum das divindades. Os falangeiros, os mensageiros das divindades orixás são as entidades, né? Mas não há a manifestação direta manifestação dos deuses orixás, né? Ou das divindades. Isso, a Nice de Ansan diz assim, que exatamente a gente precisa partir de nós para colocarmos o certo e o errado, desde que venha dos fundamentos. É isso aí, mano. Bom, e na Quimbanda e na Umbanda, os ancestrais eles são vistos como os antepassados, ou seja, são pessoas mortas, mulheres, homens, proeminentes de cada uma das suas épocas, são espíritos que incorporam nos médios a fim de trabalhar no mundo dos vivos, visando o seu próprio crescimento espiritual. A Umbanda, ela reivindica propósitos, gente, sempre voltados para o bem, para a caridade, trabalho com espíritos de índios, ex-escravos, de crianças, de ciganos, de baianos, boiadeiros. E a Umbanda, a consulta é feita através do médium de incorporação, que já é diferente da nação, tá? Do batuque. No batuque, normalmente as consultas se fazem através do jogo de búzios, Opelé Ifá, Meridilogum, enfim. E raramente os orixás dão consultas para os filhos numa roça, numa roda de batuque, enfim. Eu particularmente nunca vi isso, mas não que não seja possível, tá? Isso pode acontecer sim, já vi orixás orientando os filhos em terra, sim, tá? E a Quimbanda, ela é associada mais na parte forte do descarrego, né? Da limpeza. A Quimbanda não é tão voltada para a prática de caridade, assim, a prática caritativa como nós temos na Umbanda, tá? Veja que a Quimbanda, ela nasceu lá da época, na verdade anterior a Cabula, na Bahia, a Macumba, no Rio de Janeiro, né? Eles têm uma ancestralidade coletiva, espíritos que se apresentam com nomes genéricos também, né? E não mais os nomes familiares, parentais, como nos cultos de nação ou nas umbandas, tá? No nascimento da Umbanda, teve alguns espíritos que não aceitaram trabalhar nessa vibração da Umbanda, e a Quimbanda acabou absorvendo esses espíritos, tá? Vamos ver aqui, vamos ler aqui. Vejo assim, a nação, meu amigo. Nação é a reunião de pessoas geralmente do mesmo grupo étnico que falam os mesmos idiomas e têm os mesmos costumes, formando assim o povo. No Rio Grande do Sul existem Jeje, Jexá, Nagô, Cabinda, Oió, e assim são determinadas as nações. Spai Carlos de Manjá. A Shirley diz assim, mas o que eu percebo em que alguns terreiros no Rio de Janeiro de Umbanda é que usam Contregum e têm alguns fundamentos de candomblé. Isso me confunde. Tá, Shirley, tu imagina então como confunde a mim
que eu pratico candomblé de caboclo, tá? Não é um bandomblé, aquela umbanda misturada com candomblé. Candomblé de caboclo, em que a gente recebe o axé de Contregum, tá? Mas o Contregum é usado em momentos determinados, tá? E aí o pessoal vai nos terreiros de Umbanda ali, ou na Ervanária, compra uma palha trançada lá e acha que tá com Contregum e não entende nada desse fundamento, tá? E tem muita coisa abaixo aí na questão do uso do Contregum, que eu também sou meio contra o uso do Contregum em alguns casos, né? Porque o fundamento do Contregum é bem delicado, isso é um tema que eu vou abordar num outro vídeo, porque é bastante tempo, mas isso confunde sim, né? Assim como a gente vê também ah, casos, por exemplo, de manifestações de orixás dentro dos terreiros, tá? Vamos lá. Não querendo polemizar, mas assim, ó, ah, orixá pode se manifestar dentro do terreiro, tá? Se for a vontade do orixá, eu acredito que pode, tá? Mas não é comum, não deve, tá? Normalmente são os falangeiros enviados das divindades que são as entidades. Mas eu tenho certeza, sim, se o orixá quiser se manifestar num terreiro, ele vai se manifestar, tá? Não existe fundamento que vá se sobrepor à vontade do orixá. Mas vamos deixar claro que isso não é comum, não é, todo ano manifestam algum, uma Oxum. Não, cara, isso não é. Deve ter casos raros já acontecidos e deve ter acontecido, né? De ter essas manifestações, né? Glaucio Jardim, boa noite, Glaucio. Até falando no Glaucio, daí o Glaucio do Tia Estampa, vocês estão vendo aqui, ó. Camiseta do Umbandeiros, né? Feito no Tia Estampas, né? Você quer fazer o trabalho pro seu terreiro? Fala aí com o Glaucio que tá aí no chat aí, ó. facebook.com/Tia Estampas e vai lá e faz a tua encomenda. Em breve nós vamos ter novidades aí e vamos fazer até uns sorteios aí na live do Umbandeiros, ó. Quer fazer um trabalho, tá aqui, ó. Umbandeiros. Agora nós temos as camisetas personalizadas do Umbandeiros. Então, eu acho que é muito comum a gente encontrar casas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, que fazem nação em Umbanda. E eu acho, de certa forma, que contribui um pouco para aumentar a dúvida, né, e a confusão, né, que vai gerando nessas pessoas, sabe? Eu, particularmente, eu acho que confunde um pouco, tá? Mas, enfim, não sou dono da verdade. Se as pessoas acham que se pode fazer dessa forma, eu acho que confunde um pouco. Eu mesmo no início na religião eu tive algumas dúvidas pertinentes a isso e acabei tendo que estudar muito, perguntar muito para que conseguisse tirar essas dúvidas. Tem através de muita orientação e estudo, tá? Mas basicamente essas origens são diferentes, tá? Umbanda, nação e Quimbanda, tá? Se alguém tem alguma dúvida ainda, vai falando aí. Deixa eu só divulgar aqui no WhatsApp, que eu esqueci de divulgar a live aqui no WhatsApp, tá bom? Só mandar aqui mais um link. Mais um link. Já vamos lá, já vamos ler aí novamente as perguntas. Vocês me dão um minutinho aqui que eu tenho que compartilhar. Tem já bastante gente assistindo, mas dá para aumentar esse número aí na audiência aí pra gente poder conversar um pouquinho mais. Vamos lá. Recebendo perguntas já aqui também, tá? Já vamos falar sobre elas. Deixa eu ler aqui no chat. Na minha casa cultuo Umbanda e nação. Faço um trabalho doutrinário para diferenciar uma da outra. O Babalorixá Carlos de Manjá falou. Isso aí, pai. Agora é diferente o seu caso, porque o senhor faz Umbanda e nação, tá? O que me incomoda é, por exemplo, o filho da minha casa quer fazer nação, né? Eu não sou Babalorixá. Eu não posso fazer nação com ele. Não posso dar
dar os axés de nação, não posso cortar para ele, não posso iniciar para ele. Então, ele vai ter que ir para uma outra casa, se ele quiser fazer nação. Na nossa casa nós não fizemos. E aí vai ter uma outra mão no ori dele. Daqui a pouco esse mesmo filho resolve fazer quimbanda. Aí vai para outra casa com um trabalho totalmente diferente dos dois e vai ter outro sacerdote com a mão na cabeça dele. Ah, isso não é legal. Isso eu realmente sou contra. Agora, quando o sacerdote consegue levar uma doutrina orientadora para conseguir diferenciar isso, aí sim, pai, aí é totalmente válido. Aliás, se trata da mesma mão na cabeça do filho, dentro de uma só casa, é uma mão só cuidando do ori do filho. Aí ótimo, aí eu até concordo. Caso contrário, causa uma dúvida enorme, uma confusão enorme na cabeça dos médiuns, principalmente os médiuns iniciantes. Eduardo Caroto diz assim, ó: nós, dirigentes espirituais da Casa Caboclo Araribóia, Abacé Maria Quitéria, elaboramos uma cartilha explicando um pouco sobre a Umbanda. Quem quiser pode pedir para mim, Eduardo de Xangô, inicie, ou ainda retirar Nirvanária São Carlos. Estamos, de alguma forma, contribuindo. Eu não consegui ler tudo aqui, Eduardo. Mas eu já entendi. Quiser mandar cartilha pra gente aqui no Umbandeiros também, Eduardo, pra gente fazer um sorteio aí, agradeço muito. E aí o pai Carlos concordou aqui com o que eu falei. Não dá certo, né, pai? É complicado. Guerreiros da Luz do Reino de Xangô também dizendo, parabéns, concordo. Muito obrigado pela participação aí, irmãos. Então é bem complicado esse negócio de batuque, nação, quimbanda, tudo junto. E a maioria das pessoas não consegue diferir isso. Eu estou recebendo umas perguntas aqui, vamos ver se dá tempo de responder, tá bom? A Emerita da Cabocla Jandira Flecheira, ela pede qual é a diferença do assentamento de Umbanda e nação. Bom, vamos lá. Não sei se eu sou a pessoa ideal para falar disso, mas assim, ó, eu falando sobre a minha raiz de Umbanda, então, Emerita, que tu sabe, é a mesma que a tua. Na verdade, hoje é a mesma, nós estamos na mesma raiz, mas na minha origem, na Umbanda, era um pouquinho diferente. Mas eu posso dizer o seguinte, assentamento na Umbanda, né, ela pode ser feita até com vultos, por que não, né? Alguns sacerdotes optam por usar um octá, mas não é muito comum, tá? Para fazer assentamentos e até onde eu conheço são feitos reforços com símbolos, pedras, folhas, né? Nas suas quartinhas ou nas suas cambucas, como falam, né? Isso eu estou falando do fundamento que eu conheço, tá? Já na nação, não. Na nação se colhe na natureza um octá, que é uma pedra sagrada, ao qual tu vai vincular o axé com o orixá, né? É feito um trabalho todo de limpeza, de emantação desse octá. É feito todo um trabalho antes de iniciar os ritos, né? Para depois se sacralizar, se corta para o orixá nesse octá, junto ao trabalho que se faz na cabeça dos filhos, para fazer esse elo de ligação com o orixá, o elo de ligação do ori com o orixá. Eu não vou me aprofundar muito porque também não sou detentor desse conhecimento, tá? Mas é basicamente isso. Perfeito, concordo. Nação e Umbanda não se praticam juntos. A prática é separado, tá? O pai Carlos diz assim, aqui, ó, pior, meu amigo, quando as pessoas abrem casas de Umbanda sem ter uma bandeira que seja responsável, assim fica difícil. Aí é complicado, porque daí parece que é mais fácil ser umbandista, né? Embora a gente tenha muitos casos aí, pai, que o senhor já viu também, inclusive na nação, né? Um processo de linha de produção de babalorixás, né? Parece que
eles enfileiram e tem que sair 10, 12 por ano de algumas casas, né? E na Umbanda não é diferente, querem formar médios, e nem sempre eles fazem todos os cruzamentos, por exemplo, né? Aí não são apresentados para a natureza ao qual eles vão trabalhar e aí eles já acham e se dizem sacerdotes. O simples fato de você incorporar uma entidade na Umbanda não quer dizer que você está pronto. Né? O caminho é bem grande, é bem árduo. Babalorixá, Carlos. Na Umbanda de Lei cruzada com Nagô, Umbanda que está trazida pelo saudoso Pai Onofre de Iemanjá, nós colhemos o caboclo no rio quando o filho se coroa e após o caboclo riscar o ponto. É isso aí, pai. No nosso lado também é dessa forma, tá? Na nossa Umbanda também é assim. Na Umbanda que eu aprendi com o pai Pedro de Xangô. Valtoir Cavalho, assim, boa noite, Maurício. Na crença de vocês, não pode um membro de uma casa ir em outra para conhecer? Pode, Cavalli, pode, tá? Vamos deixar claro assim, ó. Pode, desde que esse médium que está saindo da casa ele já esteja pronto, com a autorização do sacerdote da casa, tá? Por quê? Daí vai parecer assim, o Maurício não quer que os filhos da casa dele vá visitar outros terreiros. Primeiramente, não é porque eu quero perder o filho, na verdade é assim, ó. Ele não tem estrutura espiritual e afinidade espiritual suficiente com os guias dele para que ele consiga fazer uma proteção caso haja uma carga diferenciada da qual ele não conhece nessa outra casa que ele foi visitar. Né? Nada impede que ele vá, mas ele precisa estar preparado. Eu recomendo que o médium, enquanto estiver em desenvolvimento, ele não vá visitar outras casas. Ele precisa se harmonizar, se afinizar com o fator energético e o elo de ligação entre ele e as suas entidades. Aí depois, com a autorização do sacerdote da casa, ele sim pode visitar outros terreiros. Não é por perder filho, porque vai entrar para outra casa, não. É justamente porque vai ter conflitos energéticos, isso vai prejudicar no desenvolvimento mediúnico e espiritual do médium em questão. Então, enquanto ele estiver desenvolvendo, eu aconselho que não visite outras casas. Daí vamos dizer, mas por que é perigoso? Tem algum mal? Não. Equilíbrio energético, alinhamento de chakras, equilíbrio e ligação com as suas entidades. É preciso estar perfeito para que tu possa ir sair visitando outros trabalhos, outras casas, tá? Eu acho que é isso aí, né, Cavalli? É verdade, pai. Daí o pessoal sai aí sem conhecimento nenhum e querem sair abrindo casas também, né? Aqui outra pergunta também, a Mirita deixa aqui. Os caboclos são os mesmos orixás? É isso eu falei no começo da live, tá? Então vamos lá de novo. Não, não são. Caboclos são caboclos, orixás são orixás. Existe uma cadeia, uma cadeia hierárquica espiritual. Vamos lá então assim, ó. Orixá, por exemplo, ele é uma divindade, uma manifestação de Obatalá, de Deus na natureza. E esses são os orixás, eles são as divindades manifestando-se nos campos da natureza. E esses orixás, eles têm os seus representantes também em terra, né? Tem alguns orixás menores e os seus falangeiros, que são entidades que trabalham sobre os auspícios ou sob a égide de cada orixá no seu campo de atuação. Então, orixá e caboclos são diferentes. Os caboclos são sim os representantes dos orixás em terra, mas eles não são divindades, eles são entidades, claro que com uma elevação espiritual maior, não é qualquer desencarnado que trabalha nas fileiras de Umbanda, tá bom? O que mais? Vamos ver se o povo está perguntando mais alguma coisa. Vamos lá, o pessoal está compartilhando lá, isso aí, gente. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Vamos compartilhar.
É isso aí, eu acho que consegui ajudar um pouquinho nessa pergunta, essa dúvida aí. Outra pergunta aqui. Exus na Umbanda e Exu na nação. Qual a diferença? A mesma coisa, tá? Exu na nação, no candomblé, ele é um orixá, tá? Ele é o orixá que abre todos os caminhos e ao qual os outros orixás, para fazer algo, para fazer algum trabalho, precisam pagar tributos para que as coisas sejam feitas. Então ninguém vai ao grande pai sem antes passar por Exu, pelo orixá Exu, né? Então por isso que muitas vezes se diz, sem Exu não se faz nada, porque o orixá Exu é aquele que abre todos os campos vibracionais, aquele que trabalha sobre todas as naturezas, é ele que vai abrir esse elo de ligação do Aie, da terra, com o Orum, com o sagrado. Então, não tem como chegar no sagrado sem a permissão de Exu. E o Exu na Umbanda, perdão, Exu na Umbanda são entidades de luz, trabalhadores de luz que estão em processo de evolução e fazem e trabalham para a caridade, ok? Mas são entidades também, não são divindades, correto? Vamos lá, vamos seguindo aqui o barco aqui. Que mais? Vamos ver as perguntas aqui. Maurício, cadê? Isso, o Daniel de Bará aqui, Babá, sua bênção, pai Bará, ele também diz que na nação é mais conhecido como Bará. Isso aí, nós na nação chamamos de Bará, né? Bará Adag, Bará Gelu, Bará Lonã, né? E no candomblé se chama Exu, né? Mas aqui no sul fica mais fácil para diferenciar. Aqui então a gente fala Bará e Exu. Quando fala Exu, estamos falando de Exu da Umbanda. Quando fala Bará, é a divindade, é o orixá divindade da nação, né? É bom ter a participação aí do pessoal de Batuque aí de nação, porque ajuda bastante aqui, ajudar a tirar as dúvidas do pessoal, né? Muito obrigado, Daniel de Bará, meu amigo aí, meu irmão de muitos anos na caminhada religiosa aí. Que mais, gente? Que mais? Vamos ver aqui as perguntas. Exu na Umbanda, Exu na nação, já respondi. Outras perguntas. O pessoal diz aqui, ó, tem sacerdote aí que tá achando que é babalaô. Pois é. É complicado. Até falando nisso, quer aprender um pouquinho mais sobre Exu na Umbanda, tá? Tá aberta aí as inscrições para a Escola de Teologia Umbandista, né? Da qual agora eu faço parte do corpo docente e eu vou dar essa matéria, eu vou ensinar sobre Exu na Umbanda. Nós vamos falar sobre Exu, falar sobre o que nós pensamos sobre Exu, Exu como válvula de escape nos terreiros, também Exu como a mão direita da manifestação do Criador, Exu não é o diabo, que mais? Formação dos arquétipos de Exu, sobre as forças das ferramentas de Exu, Exu de frente, Exu frenteiro, nomes simbólicos de Exu, isso e muito mais você vai aprender na Escola de Teologia Umbandista. Daqui a pouco vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, deixando bem claro, tá? Que nação e Umbanda são coisas totalmente diferentes, não dá para confundir. Babalorixá é o mentor, o diretor dos trabalhos, o responsável pelos trabalhos na nação, no batuque, no candomblé, tá? E na Umbanda não tem pai de santo, né? Por exemplo, como as pessoas falam, até a Emerita que questiona aqui.
Se tem pai de santo, sacerdote também é chamado de pai de santo, né? Se isso é correto. Não, não é. Na verdade, é dirigente espiritual, sacerdote de Umbanda e não pai de santo, tá? Ah, tem que fazer essas diferenciações, tá? Porque, na verdade, é pai no santo. É aquele que é o teu pai dentro dos fundamentos de santo. Então, e nós, como na Umbanda, não fizemos assentamento de santo, de orixá, então não tem como ser chamado de babalorixá. E de qualquer forma, são questões bem diferentes, tá? Deixa eu ver aqui, vamos ver, tem mais pergunta aqui, tem mais pergunta aqui. O Cavalli pergunta assim, Maurício, na sua religião o seu Exu é o Deus da minha religião ou Jesus? Para que eu possa entender. Cavalli, assim, ó, é diferente, tá? Vamos lá. No sincretismo que a gente fala sobre as divindades, vou para tentar te explicar. A Umbanda, a nação, também crê num Deus único, tá? Ela não é politeísta, como alguns falam. Ela é monoteísta. Ela acredita em um Deus único. Por exemplo, Obatalá, alguns chamam de Olorum, na Umbanda chamam de Zambi, de Tupã. Então é um Deus único. A crença no Deus único. E daí é o Deus católico, enfim, das outras religiões, tá? Os orixás, não dá para fazer a mesma comparação, tá? Porque na verdade eles têm um potencial de trabalho bem diferente, mas nós poderíamos comparar até é uma comparação meio infeliz da minha parte, mas tipo, como se fosse os santos católicos, tá? Mas são coisas diferentes. Os orixás não têm essa vivência tão direta com o homem na Terra. Eles são forças da natureza que atuam, as forças de Deus, de Obatalá, de Zambi, dentro da natureza através dessas potências que são divindades, os orixás, tá? Então é diferente, tá? Então o Exu seria como se fosse, no caso, um representante divino, tá? Ou como se fosse os santos católicos, né? Quer dizer, e alguns sincretismos, por exemplo, o Bará, por exemplo, é tido como São Pedro, né? Que é o Orixá Bará, o Exu Bará, o Orixá Exu, que nós chamamos de Bará, ele é sincretizado como São Pedro, né? Jesus Cristo, para nós, é a imagem de Oxalá, tá? Veja bem, as pessoas confundem, tá? Oxalá não é Zambi. Oxalá é um orixá que foi mandado para a Terra junto com os demais orixás na manifestação, na criação da Terra, do universo e dos homens, tá? Obatalá é o Pai Celestial, é o Deus único. Então é diferente. E aí nós sincretizamos daí com Jesus Cristo, Cavalli, para te entender. Na Umbanda é sincretizado como Jesus Cristo. A Anice diz assim, ó, na verdade, pai de santo e mãe quando se torna um zelador de santo. Isso é quando tu tem os seus filhos de santo, né, Anice? Isso mesmo, é quando tem os filhos de santo, exatamente, parabéns. Exu seria um anjo de guarda protetor. Eu também acho assim, Eduardo, que os Exus, eles são nossos protetores, são nossos anjos de guarda. E vou mais além, tá? O Exu é aquele que é responsável pelo teu desenvolvimento, né? Pelo teu crescimento. Então ele é sim o teu guardião, o teu anjo de guarda particular, né? E as pessoas confundem isso. Isso me dá uma certa revolta e diminuem a imagem de Exu, tanto como Exu Orixá e Exu entidade na Umbanda. Isso me dá uma certa revolta, né? O Daniel aqui me corrija. Bará é Santo Antônio. Isso, Daniel. Tá certo, é Santo Antônio. Eu estou confundindo um pouquinho os sincretismos. Mas São Pedro é Baralodê, né?
coloque se está certo. Eu acho que São Pedro também é sincretizado como Baralodê, se eu não estou enganado. Cristina Teles, Exu é vida, é determinação. Isso aí, Cristina. Exu é vida, é determinação. Exu também é execução. Exu é vitalidade, né? Exu é a energia tripolar que eu falo sempre. Ele vitaliza, desvitaliza, ele energiza, ele traz amor e também ele neutraliza as potências que precisam ser neutralizadas. Isso aí, o Daniel diz aqui, ó. Exu na Umbanda seria como um policial militar, quem resolve as broncas espirituais no baixo astral. É isso mesmo, Daniel. Exu é um guerreiro árduo, que ele está sempre tentando buscar essa preservação do direito do livre-arbítrio. E às vezes esses espíritos do baixo astral, do astral inferior, eles querem se manifestar de maneira a prejudicar o plano físico. E aí Exu vai lá com uma polícia de choque e vai para cima. E doutrina. E faz o que precisa ser feito, né? O Cavalho agradece. Não precisa agradecer, Cavalho. O nosso trabalho é tentar divulgar cada vez mais. Cristina Teles já também disse, Exu é vida e determinação. Isso aí, Cristina. Pai Carlos concordou aqui com a colocação, que no Baralodê. O Daniel também afirma que também, sim, Lodê é São Pedro. Muito obrigado, Pai Carlos e Daniel. Exu é cumpridor de nossos karmas. Isso aí, Shirley. A Shirley Borges diz aqui, o Exu é cumpridor de nossos karmas, né? Exu, eu costumo chamar ele de preservador do direito de livre-arbítrio. Lá no meu fórum, no Fórum Umbandeiros, umbandeiros.forumeiros.com, tem o texto, Exu, preservador do direito de livre-arbítrio. Ele fala bem isso, que ele é executor da lei do karma e ele é a densificação do axé na força de Pai Oxalá. E ele é justamente isso, ele cumpre os nossos karmas. As pessoas acham que é bom brincar com o Exu, né? Deixa ele começar a cobrar, né? Deixa ele começar a cobrar. Então vamos lá, só para dizer de novo, não esquecer, olha aqui, gente, ó. Camiseta nova agora do programa Umbandeiros, feito pela Tia Estampa, facebook.com/Tia-Estampa, tá bom? Fala com o Glaucio, e aí tu diz pro Glaucio que tu viu lá na live do Umbandeiros, no vídeo do Umbandeiros, que ele vai fazer um preço especial para vocês. Em breve nós vamos ter surpresas aí, tá, gente? Vai ter novidades no Umbandeiros, vai ter sorteio, e aí o pessoal tem que ajudar a participar e divulgar, porque quanto mais divulgar, mais fácil de ter sorteios aí. Outra coisa, tá? Eu falei que eu ia falar da Escola de Teologia Umbandista, mas antes de falar da Escola de Teologia Umbandista, vai ter um evento que está sendo executado pela Associação Espiritualista Beneficente Mãe Iemanjá e Cacique Guarani do Babalorixá Carlos de Iemanjá. Vai ser dia 29 de abril, às 8h30 da noite. Na ocasião vão ser entregues o certificado de destaque do Axé de 2017. Vai ser no Salão Gaudério da ABB, na rua Paul Harris 350, no bairro Cinquentenário. O cardápio vai ser galeto, salchichão, massa, maionese, polenta frita, 5 tipos de salada. Primeiro jantar do Axé, tá bom? Quem tiver interesse de participar e tiver a fim de ajudar a divulgar a nossa religião aí, vai participar e já reserva o seu ingresso com o Babalorixá Carlos de Iemanjá, que tá aí, ó, no chat aí do vídeo, falando, comentando. Não tem desculpa para tu não achar o Pai Carlos. Agora ele tá aí, ó, só olha aí no chat do vídeo, ele tá aí divulgando, tá comentando os vídeos. Se não souber, se não conseguir encontrar o Pai Carlos aí, deixa uma mensagem para mim que eu fazer o intermédio desses contatos para todo mundo dia 29 de abril participar desse jantar do Axé. 29 de abril às 8h30, primeiro jantar do Axé no Salão Gaudério da ABB. Este evento, amigo,
é somente para amigos e convidados. Não será vendido ingressos na portaria. Então, olha aí, ó, o Pai Carlos disse que não vai ter ingressos na portaria. Quem quiser participar, somente com ingressos antecipados. Não vai perder esse evento, gente. Assim, ó, é a oportunidade da gente se conhecer também, tá? Ô Maurício, assista as lives, já vai lá conhecer o Pai Carlos também, né? Então, vamos lá, vamos participar, vamos se unir para ajudar a divulgar e crescer a nossa religião, tá bom? Então, tem que se ajudar. Vamos lá que tem que se ajudar. E até, então, antes de encerrar, eu tenho que falar, ontem houve a reunião do corpo docente da Escola de Teologia Umbandista e nós nos falávamos sobre, claro, Cavalli, pode ir, se tu quiser ingressos aí, pode falar com o Pai Carlos, ou depois eu te passo os contatos dele também, mas tu pode tratar direto com o Pai Carlos aí no chat, aí pega o link dele aí do Facebook e já conversa com ele no Messenger, que qualquer coisa eu busco os ingressos para ti lá também. Fica tranquilo que eu vou estar lá presente com a família. Isso aí, aqui vai todo mundo. Aqui nós já vamos em 5, 6. Então aí vai todo mundo lá, Cavalli, pra gente ficar confraternizar também. Combinado então aí, se tu puder ir, eu te agradeço. Tá? Então nós falávamos sobre alguns sacerdotes de Umbanda que querem se apoderar de algumas questões vindas de nação e candomblé. Por exemplo, Opelé Ifá. Aonde já se viu um sacerdote de Umbanda falar de Opelé Ifá? Gente, é um absurdo. O cara está se sentindo um babalorixá na terra, né? Um babalaô, né? Não é nem babalorixá, porque quem usa o Opelé Ifá é versado no Opelé Ifá, ele tem o título de babalaô, né? Acontece que eu também já acho que tem muito babalaô no Brasil, que uma vez era um cargo muito pouco conhecido, com poucas pessoas que tinham esse cargo no candomblé, e hoje tem babalaô às pamparras. Agora, os sacerdotes de Umbanda querem se apoderar disso, falar que são babalaôs. Gente, aonde? Ou que conhece o Opelé Ifá. Cara, um absurdo, né? Jogo de búzios pra Exu Catiço, terrível. Ai, tanta coisa, Pai Carlos. Meu Deus, meu Deus. Jogo de búzios para Exu Catiço. É terrível. Tem coisa fora da realidade. Então, estão se apoderando de práticas que não são da Umbanda. Gente, vamos deixar cada um no seu canto, cada um no seu lugar, né? Umbanda é Umbanda, nação é nação, candomblé é candomblé, quimbanda é quimbanda. Não vamos misturar as coisas, né? Pra quê? Parece que tem que ser tem que ser mais, quanto mais frufru, melhor é a sessão. Aonde, gente? Cadê a humildade, né? A Umbanda, ela prega humildade, daí os caras que acham que tem que ser melhor que todo mundo, e aí fazem vídeos, fazem palestras, fazem livros falando sobre o Opelé Ifá. Que conhecimento tem? Que fundamento tem um livro desse, né? Daí tu vai ver um cara desse daí, eles têm manifestação de orixá no coisa, eles fazem camarinha, saída de santo, eles fazem a frente de Aluvaiá, fazem um monte de coisa. Agora, fala pra eles, tem que cortar, vamos cortar. Não, não, cortar não pode, né? Aí é incrível, cara. O cara quer fazer orixá, o cara tem orixá, ele joga abuso, ele diz que é versado pela Ifá, e quando tu vai falar em sacralização, cortar não pode, sacrifício de animal na Umbanda não pode. Ô, cara, o que tu tá fazendo? Sabe? É um absurdo essas coisas assim, ó. Então tem que cada um botar na cabeça, tem que fazer o seu segmento. E de novo, vou reafirmar aqui, ó. Se você vê algum vídeo, algum treinamento, algum curso, algum livro, onde um sacerdote de Umbanda fala de Ifá, Opelé Ifá e Meredilogum, cara, isso é um baita no charlatão querendo se autopromover, tá? Não acredita, tá? Não acredita nisso. Tem gente famosa aí no meio da Umbanda fazendo esses absurdos, tá? Então tô na hora de acabar com isso aí, tá na hora de erradicar essa coisa aí que tá virando uma vergonha pra Umbanda, tá? Gente, antes de encerrar, só vou deixar aqui pra vocês, vou falar um pouquinho mais.
Deixa eu ver, antes tem mais uma mensagem assim. Boa noite, é a Vivi Oliveira. Boa noite, Maurício. Desculpe sair do teu assunto, a minha ignorância, mas por que em alguns centros de Umbanda chamam as pessoas que frequentam de capetas? Seus capetinhas, meus filhos capetas. E quando entram em uma religião, não podem mais sair. Por que em alguns centros de Umbanda? Bah, Vivi, assim, ó, eu vou te falar uma coisa assim, ó, isso aí é uma falta de conhecimento brutal do sacerdote que deixa esse tipo de discrepância fazer. Isso aí é, é ridículo, não existe isso, sabe? A Umbanda ensina que a gente precisa amar o próximo como a ti mesmo, tá? Acreditem ou não, como a maioria não acredita, a Umbanda é cristã. Ela bebe nos ensinamentos de Cristo também. Então esse negócio de ficar ofendendo as pessoas, capeta, capetice, não existe, tá? É uma vergonha, isso é uma mistificação, uma sacanagem, uma pessoa que tá querendo se promover ou botar medo nas pessoas, tá? Isso não existe na Umbanda, tá, Vivi? Se tu tiver mais dúvida, quiser falar mais, deixa a mensagem em inbox pra mim, que eu faço questão de ajudar e tirar tuas dúvidas também. Mas para resumir, isso é uma palhaçada, é uma encenação, é um joguete infantil. E outra coisa, não existe essa de quando entra na religião não pode mais sair, tá? Se tu fizer as coisas certas, né? Entra pela porta da frente e sai pela porta da frente. Se aquilo não te serve mais, pede licença pro teu orixá, pro teu anjo de guarda, pros teus caboclos. Pede licença para eles, diz que aquilo na realidade não te serve mais. Pede licença pro sacerdote da casa e diz que vai te retirar. Mas se tu entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente também, sem fazer desavença, sem fazer desaforo. Daniel diz aqui, ó, no rito de nação, o jogo de búzios só é dado após o apronte do Filho de Santo e pertence a Orunmilaya. Pois é, por isso que não tem nada a ver, né, Daniel, com Umbanda. E tem sacerdotes de Umbanda famosos aqui no Rio Grande do Sul, inclusive tem obras literárias grandiosas falando de Opelé e Fá como se fossem versados em Opelé e Fá. É ridículo, simplesmente ridículo. Eu tenho muito cuidado quando eu falo de orixá, porque eu não sou babalorixá, eu tenho apenas uma iniciação na nação, né? Que não me permite me aprofundar nas práticas de nação. Agora, tem gente aqui no Rio Grande do Sul que pensa que pode falar o que quer. Absurdo isso, né? Isso me gera uma revolta mesmo, gente, sabe? A mesma coisa, amigo, é as pessoas que pregam que Umbanda é caridade, aí realizam mega festas para Exus, coquetéis, tudo mais. Por isso é que as coisas na Umbanda, você disse, cada um com o seu ritual. Pai Carlos, isso era um outro ponto que eu queria tratar, mas já está estendendo o tempo aqui e vai ficar meio difícil para mim continuar. Essa semana mesmo, sexta-feira, eu tive no centro da cidade, quando era próximo à hora grande, próximo à meia-noite, eu estava passando na Júlio de Castilhas, uma via movimentada, quando eu vejo lá algo que deveria e que acha-se que era uma manifestação de uma pombagira, alguém lá incorporado, que se dizia incorporado numa pombagira, no meio da Júlio de Castilhos, arribando um trabalho junto à prostituição lá que tem na Júlio de Castilhos. Todo mundo que mora em Caxias sabe. Cara, que absurdo, que absurdo. E se a pessoa soubesse o que estava fazendo ali, o que estava puxando naquele momento, nunca brincaria com uma coisa dessa, sabe? Não tem fundamento, tá se perdendo o respeito, se perdendo a vergonha. Essas festas de Exu que estão acontecendo aí tá me incomodando muito. Não tem nada a ver com Exu, não tem nada a ver com o que é sério. Esses dias uma irmã aqui de Caxias do Sul, tá? Vou falar pra vocês, não vou dizer o nome, que não cabe aqui dizer. Postou num grupo no Facebook sobre Exus, mostrou as fotos da festa. O pessoal caiu de pau. Que era pedido se era festa de 15 anos, se era formatura, o que era. Aquilo lá não era festa para Exu.
né? Aquilo era um absurdo. Então é difícil mesmo, sabe? Aqui Umbanda anda junto e acha que tá legal, sabe? Eu não consigo entender. Me desculpa quem acha ruim, mas assim, ó, vamos respeitar, vamos fazer certo, sabe? Uma hora isso vai ser cobrado, pô. Vamos ter um pouquinho de noção, né? A Shirley diz assim: é só avisar e se desligar da egrégora espiritual da casa. Todos temos livre-arbítrio. Não acontece nada, isso não acontece nada. Isso é falta de conhecimento de alguns. Isso aí, Shirley. E os pais daí, os sacerdotes da casa querem botar medo nos filhos para não perder os filhos da casa, né? Mas é isso aí. Então vamos lá. Antes de encerrar, de novo, vou dar os avisos. Está aberta as inscrições para a 8ª turma da Escola de Teologia Umbandista, tá bom? Vai ser na UniFTech, tá? Aqui em Caxias do Sul, na Universidade da UniFTech. As aulas são ao sábado, das 8 ao meio-dia. Nós vamos ter os seguintes temas: Origens da Umbanda, História e Cultura da Umbanda, Missão da Umbanda, Exu na Umbanda, que essa é a matéria em que eu vou ser o instrutor, Entidades da Umbanda, Arte e Religião, a Umbanda Cantada, Ervas na Umbanda, Cura na Umbanda, Orixás. Inclusive essa matéria Orixás é dada pelo Babalorixá Hendrix da Silveira. Ele dá aula de teologia sobre a visão, a cosmovisão africana. Quem tem um pouco quem quer conhecer um pouquinho sobre a história dos orixás, faz o curso de teologia umbandista e nessa cadeira aqui sobre orixás com o Baba Hendrix vai aprender muito, 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 muito da cosmovisão africana. Tem mais também ervas na Umbanda, cura na Umbanda, mediunidade, ritos e cerimônias, tá? Começa dia 13 de maio, inscrições, pode conversar com a gente aqui na Umbandeiros, ou então vai na ETU, Escola de Teologia Umbandista, no Facebook, tá? O Daniel fala aqui, ó, as casas de quimbanda de Porto Alegre fazem muito essas festas mega exageradas, com bebidas e fumos em excesso, baixa vibração. Ah, soubessem eles, né, Daniel? O que tem por trás disso tudo aí? Teriam muito cuidado com essas brincadeiras aí. Mas enfim, Caxias do Sul tá assim, Daniel. Olha, nem nos clubes aqui, nas festas, nos clubes não tem tanto status que nem tem nas festas de Exu aqui nos ditos elebós de Exus, enfim. Quem sou eu para falar? Cada um faz o que quer, mas também colhe aquilo que deve colher, né? Então é isso, gente. Eu acho que a gente falou um pouquinho sobre as diferenças de Umbanda e Nação. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa os comentários aí também pra gente poder conversar aí. Agradecer aí então pro pessoal que participou do programa aí. Mandar um abraço também pro Sandro Belon, que mandou perguntas aí também. A gente discutiu o tema. Emerita da Cabocla, Jandira Flecheira, Daniel de Bará, meu abraço, irmão. Forte abraço, axé. Quem mais? Vamos lá, vamos ver quem mais aqui. Suede Oliveira, Marcelita Dávila, do Uruguai. Muito obrigado. Fabiola Motter, Jéssica Diemanjá, Natasha Dalchum, Márcia Dossanhe. Quem mais? Muita gente aqui compartilhando aqui. Tá complicado para mim achar todo mundo aqui. Vamos ver se eu... A Shirley Borges, Vivi Oliveira, comentários, que mais nos comentários? Vamos lá. Deixa eu dar licença que eu vou pegando mais gente aqui. Babalorixá, Carlos de Manjá, logicamente. Valtuir Cavalli, Cristina Teles, Eduardo Caroto, Nice de Ansan. Muito obrigado pela contribuição. Se eu esqueci de alguém, me desculpa, tá? O nosso irmão aí também, o Glaucio do Tchê Estampa.
O Daniel disse que existe uma confusão entre povo de rua, baixo astral, com Exu de Umbanda. Muita confusão, né, Daniel? Muita confusão. Então tá. Não esquece então, gente, vamos lá. Dia 13 de maio começa as aulas na Escola de Teologia Umbandista. Quem quiser se inscrever ainda dá tempo, entre em contato conosco aí no Umbandeiros, que eu passo a questão dos valores, do preço da matrícula, tá? Para você participar, vale a pena, tá? Eu participei da última turma da Escola de Teologia Umbandista. Esse ano eu faço parte do corpo docente da Escola de Teologia Umbandista, que vai ser lá na UniFTech. Também não esquecer de pessoal, quem quer comprar os ingressos aí para o primeiro jantar do Axé, lá na ABB, no Salão Galdério da ABB, pode entrar em contato com a Associação Espiritualista e Beneficente Mãe Iemanjá e Cacique Guarani, do Babalorixá Carlos de Iemanjá. Se precisarem de contato, fala comigo também, que eu boto vocês aí em contato com o pai Carlos de Iemanjá. Tia Estampas, facebook.com/Tia Estampa, meu amigo Glaucio. Tá aqui, ó, o trabalho do Glaucio. Agora a gente tem camiseta personalizada da Umbandeiros, tá bom? Quem sabe vai rolar sorteio aí pra você aí também. Logo, logo vai ter caneca personalizada também, tudo feito pelo Tia Estampa, tá bom? Quem quiser saber das novidades, quiser participar e ganhar uma camiseta ou uma caneca, quando surgir aqui, continua participando das nossas lives, divulgando o nosso trabalho, que em breve a gente vai fazer aí sorteio, tá bom? Mas é só você participar. Gente, bateria do meu telefone tá acabando, eu vou encerrar por hoje, tá bom? Então eu peço para você, quem não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, youtube.com/umbandeiros, quem não se inscreveu aqui no Facebook também se inscreve, e faça do Umbandeiros o seu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro, tá bom? Espero que tenha agradado a todo mundo. Dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos assim que possível. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu colofé, meu motumbá, meu mocuyu, axé, namastê, saravá para todos e uma boa noite. Que Oxalá acompanhe todos e que vocês tenham uma ótima semana e um bom início de semana. E um forte abraço. Axé. Saravá a todos.